Gostaria de convidar os irmãos a partilharem comigo da palavra do Senhor. Como os irmãos bem sabem, nós vamos seguir nessa noite a exposição do livro de Neemias, e nós vamos então concluir o capítulo de número 2, que foi muito bem introduzido, exposto na semana passada, através do pastor Bruno. Então nós vamos concluir o capítulo 2, nós vamos fazer a leitura então do versículo 11 até o final, no versículo 20. Na semana passada nós vimos claramente que diante da ciência de Neemias, das condições em que se encontravam a cidade de Jerusalém, a cidade onde seus pais estavam sepultados, Neemias fala isso, ele passou a apresentar então uma expressão abatida. Neemias se compadeceu, ele se entristeceu, ele ficou cabisbaixo, abatido, demonstrou extremo peso e tristeza, ao ponto que o próprio rei a quem ele servia percebeu a diferença em seu semblante. Então nós vamos ver nessa noite que depois de um tempo orando, estima-se ali alguns meses, 3 meses é o estimado por alguns historiadores, Neemias ficou orando, ele com todo o discernimento espiritual, com todo o direcionamento de Deus, ele entende que era o momento exato de falar com o rei acerca da sua angústia, acerca daquilo que estava em seu coração. E o rei, então, prontamente, ele faz um pedido que foi recebido pelo rei. O rei, então, autoriza Neemias a ir à cidade de Jerusalém. E hoje nós vamos ver o que acontece quando Neemias se depara, quando chega a essa realidade da cidade de Jerusalém. Vamos então fazer a leitura, Neemias 2, do versículo 11 até o versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo do Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus, e quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio que temos, ó Deus, de pregar a Tua palavra, que o Senhor possa nessa noite abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, ó Deus,
se revelar a nós, não pela minha capacidade, porque em mim não há nada de bom, não há nada de valor, mas pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos faça enxergar a verdade das Escrituras. Que o Senhor abra os nossos olhos, que em tudo o Senhor receba a glória e que nós recebamos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme eu já falei no início, Neemias faz um pedido ao rei. Neemias faz um pedido muito específico. A gente viu aí no capítulo 2, no início, na semana passada, nós vimos que Neemias não só pediu para ele ir a Jerusalém, não, Neemias foi ousado. Neemias pediu, olha, eu vou a Jerusalém, mas eu preciso que você me dê uma carta aqui assinada, porque eu preciso de madeira de um lugar, eu preciso de guardas de outro lugar, e o Senhor tem autoridade para fazer com que tudo isso me seja providenciado. E o rei, então, prontamente abençoa Neemias e concede o seu desejo, concede aquilo que ele pediu. O rei concede as vontades de Neemias e ele, então, parte rumo à cidade de Jerusalém. Então, nós vamos ver que o final do capítulo 2 é o início da reforma em que Neemias haveria de fazer na cidade de Jerusalém. Então, hoje nós vamos meditar sobre a necessidade da reforma, as características e a necessidade de uma reforma. E hoje vamos falar oportunamente, tendo em vista que no próximo dia 31 de outubro, dia esse que ficou marcado quando Martim Lutero fixou lá em 1517 as suas 95 teses contra o sistema, contra a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Romana, que havia grande domínio, grande influência sobre a sociedade naquela época. Então, Lutero fixa suas 95 teses e hoje nós também teremos uma mensagem sobre reforma, sobre a necessidade de reformarmos as nossas igrejas. A igreja reformada sempre se reformando. Precisamos, então, olhar para as nossas igrejas, porque quando nós olhamos para a igreja brasileira, sobretudo a igreja protestante brasileira, fica evidente que precisamos de uma nova reforma. Fica claro, fica nítido. Não no sentido literal, assim como Lutero fez, mas sim uma reforma no sentido de que precisamos resgatar os pilares da reforma protestante. Sobretudo, precisamos resgatar o somente as Escrituras, resgatar o somente Cristo, resgatar o somente a graça, somente a fé, o somente a Deus a glória, toda a glória. Precisamos reformar e hoje nós vamos ver a chegada de Neemias na cidade de Jerusalém. E diante daquele cenário, um cenário como nós já falamos na exposição do capítulo 1, um cenário de insegurança, um cenário de falta de justiça, um cenário de falta de dignidade, quando os problemas se tornam grandes demais, quando estamos destruídos, quando a pobreza, a miséria nos domina, estamos desanimados, é fundamental que haja uma reforma. Neemias nos ensina isso, porque quando ele chega diante daquela cidade e vê a pobreza em que eles se encontravam, a miséria, a destruição, o desânimo, ele percebe, olha, a cidade precisa ser reformada. A cidade precisa ser reconstruída. E quando nós olhamos para a igreja brasileira hoje, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que nós também precisamos de uma reforma. Precisamos fazer alguma coisa, algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado. Neemias nos ensina isso. E para mudar uma realidade, para mudar um cenário, Neemias nos mostra algo que é fundamental. A primeira coisa que Neemias faz,
quando chega à cidade de Jerusalém, é observar. Neemias não toma nenhuma atitude impensada, por impulso. Neemias observa, Neemias avalia, Neemias estuda as necessidades daquela cidade. Então, se nós queremos reformar nossas igrejas, nós precisamos avaliar, nós precisamos observar, nós precisamos estudar a necessidade das nossas igrejas. Porque é assim que Neemias faz. Ele fala no verso 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Ele vai dizer que por 3 dias ele esteve em Jerusalém observando, avaliando, identificando os problemas daquela cidade. Neemias investiga a situação e ele então sai à noite, vai a fundo, procura, ele busca conhecer a realidade daquela cidade. Neemias avaliou a gravidade do problema antes de começar a agir. Neemias identifica o problema antes de tomar qualquer atitude, qualquer ação. Foram dias ali utilizados em pesquisa, em estudo, em meditação, não foram dias perdidos, não foram 3 dias em que ele passou ali a lazer, passeando, não. Neemias se dedica àquela cidade. E o porquê isso? Por que Neemias faz isso? Porque o trabalho requer coragem, porque o trabalho de Neemias requer determinação, requer sacrifício, requer disciplina, e é isso que a obra de Deus requer de nós. A obra de Deus requer de nós preparo. Ele não quer atitudes emocionais, atitudes impulsivas, atitudes movidas pela emoção, movidas por um sentimento repentino. Não, Deus quer de nós preparo. Deus quer de nós disciplina. Ele quer de nós determinação. Assim como quis em Neemias, Cristo deu a vida pela nossa causa. E o que Ele espera de nós, o que Ele exige de nós, exige coragem, exige determinação. Ele exige de nós agora, uma vez chamados por Ele, que tenhamos coragem, zelo, determinação ao fazermos a sua obra. Porque a obra de Cristo foi feita com todas essas características. Deus não nos chama, queridos, para obras fáceis. Deus não nos chama para um evangelho fácil, um evangelho doce, um evangelho que afaga os nossos sentimentos, um evangelho que amacia o nosso ego. Deus nos chama para o confronto, para a realidade da nossa natureza, para a realidade que estávamos em rebelião contra Deus, e que somente por meio de Cristo, somente Cristo, podemos ser justificados e sermos ligados de novo com o Pai. Durante a noite, então, a partir do versículo 12, Neemias seguiu sua vistoria noturna, junto com alguns poucos homens que o acompanhavam, e saiu montado em seu animal, saindo pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e depois para a porta do monturo, versículo 12 e 13. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Quando nós olhamos alguns comentaristas, eles vão dizer que a distância entre a porta da fonte
A porta do vale e a porta do monturo era de aproximadamente 500 metros. Era uma distância, nos dias de hoje, talvez pequena, talvez curta, e que nós, certamente, com muita facilidade, faríamos com uma caminhada simples. Então, durante esse percurso de uma porta até a outra, Neemias observa a cidade. Neemias contempla a cidade. E conforme já havíamos dito, no primeiro capítulo, os muros eram responsáveis pela segurança da cidade. E mais do que isso, naquele contexto social em que se encontrava Neemias, os muros tinham um significado de grandeza. Os muros representavam poder, representavam autoridade, de modo que muros altos, muros grandes, muros fortes, representavam igualmente uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade segura, porque eram os muros que guardavam a cidade das influências externas. Eram os muros que guardavam a cidade daquilo que o exterior o afrontava, os colocava em perigo. Mais do que muros de alvenaria, muros de madeira, tijolos, cimentos, muros representam aquilo que nos protege, aquilo que nos guardam. Mais do que uma simples estrutura que nós podemos fazer, o muro vai muito além, ele é significativo, ele é representativo. Uma casa sem muros é uma casa vulnerável, é uma casa insegura, e por isso que nós investimos em muros. Casas com muros cada vez mais altos, cada vez mais fortes, para se proteger daquilo que está do lado de fora. O muro nos guarda das influências desse mundo. E os muros da igreja que guardam a igreja das influências desse mundo estão, assim como Neemias observa os muros de Jerusalém, os nossos muros estão assolados e precisam ser reformados. Os muros que guardam a igreja dos ataques desse mundo precisam ser alicerçados pela palavra. Os muros que guardam as igrejas dos ataques desse mundo precisam ser edificados pela oração. E quando Neemias contempla esses muros, a visão dele era lamentável, a visão dele era triste. Os muros estavam assolados, os muros estavam derrubados, os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas. É isso que ele fala no final do versículo 13. Os muros de Jerusalém estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Os muros estavam destruídos e as portas estavam queimadas. E quando olhamos para nós, para a igreja brasileira, facilmente podemos ver que os nossos muros estão assolados. As nossas portas estão derrubadas, estão destruídas. O liberalismo teológico tem invadido as nossas igrejas. Essa semana, um famoso pastor, os irmãos devem ter acompanhado pelas redes sociais, um pastor muito famoso, um liberal, que agora sua máscara caiu, falou que as escrituras deveriam ser reinterpretadas. Porque, segundo ele, a cultura, o secularismo, o mundo, a modernidade é o guia de interpretação das escrituras. Queridos, não se iludam. Não é a cultura que determina o que é certo e o que é errado. Não são as escrituras que devem se curvar diante da cultura.
Não, mas é a cultura que deve se curvar diante da palavra de Deus. A palavra é quem determina o que é certo e errado. A palavra de Deus é a verdade. E diante dessa palavra, diante dessa autoridade, nós devemos nos curvar a ela. Aliás, essa mesma palavra, diante dessa autoridade, afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando esse falso pastor afirma isso, ele revela para nós como o liberalismo tem invadido as nossas igrejas. E por que ele tem invadido nossas igrejas, queridos? Eles têm invadido as nossas igrejas. Eles têm feito isso porque nós estamos vulneráveis. Porque os nossos muros, que são alicerçados pela palavra de Deus, estão destruídos, estão assolados, nossos muros edificados na oração estão em ruínas. Estamos completamente vulneráveis a qualquer ataque desse mundo, qualquer ataque da cultura, do secularismo. E vendo que estavam assolados, os muros cujas portas também já haviam sido consumidas pelo fogo, Neemias passa a porta da fonte em direção ao açude do rei. Mas ele fala que não havia lugar que o seu animal, ou seja, ele, pudesse passar. Eu costumo dizer, quando estou reunido lá com os jovens no nosso CBD, algo que eu costumo dizer com muita frequência, eu sempre falo que nada na Bíblia é por acaso. Nada é sem sentido, nada é sem significado. Por mais que nós olhemos, por mais que seja algo extremamente complexo à primeira vista, por mais complexo que seja, toda palavra tem um sentido, toda palavra tem um significado. Tudo na Bíblia tem um porquê. Tudo na Bíblia tem um significado, uma motivação, uma razão. E quando lemos essa passagem, no versículo 14, que diz: passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Quando lemos essa passagem, o que podemos entender, queridos, é que certamente o açude do rei era o melhor lugar daquela cidade. O açude do rei certamente era o que tinha a melhor água, a água mais limpa, a água de melhor qualidade. O que Neemias está dizendo para nós, que ele não tinha acesso às águas cristalinas do rei. E essa tem sido a realidade de muitas de nossas igrejas. Os cristãos não têm mais acesso às águas que descem do trono do rei. Por quê, queridos? Porque pastores, líderes, não pregam mais as Escrituras com fidelidade, não pregam mais essa verdade com zelo, com aquelas características que nós falamos lá no início, com zelo, com determinação, com disciplina, com sacrifício. Essa é a realidade de muitas de nossas igrejas, a forma como acessamos as águas desse rio, o rio que quando passa, que aonde passa, tudo transforma. Esse rio, essa água que cura, essa água que salva, que liberta, o rio de Deus, das águas do Espírito Santo, a água que para quem beber jamais terá sede, se dá por meio da pregação fiel da palavra de Deus. Mas a destruição era tamanha naquela cidade. Os entulhos, os restos, os escombros eram tamanhos que ninguém mais conseguia acessar as águas desse rio. Existe um programa que eu gosto muito de assistir. Qualquer dia, se alguém me mandar mensagem de noite no WhatsApp: Érico, o que você está vendo? Estou vendo esse programa. Passa no canal Discovery. É um programa de
sobrevivência primitiva. E alguns dos ambientes onde não há água potável, não há água segura para se beber e também não há condições para que essa água seja fervida, seja esquentada, para que ela se torne segura para beber diante dos parasitas, dos animais que residem naquela região. Os participantes desse programa, eles tomam uma decisão. Eles então tomam a decisão de cavar um poço, de cavar um poço bem fundo em busca de uma água que seja boa, de uma água que seja cristalina, de uma água que seja segura, em que eles possam beber com tranquilidade. E eles cavam, eles retiram todo o lixo, retiram todo o entulho, retiram todos os escombros, todos os restos para conseguir alcançar águas cristalinas. E às vezes, queridos, nós precisamos tomar a decisão de remover os escombros da religião, de remover os entulhos da tradição religiosa, o lixo do liberalismo teológico, cavar fundo para encontrarmos o açude do Rei, encontrarmos a água cristalina, a água que cura, a água que transforma, a água que liberta, que salva, a água que quando bebemos jamais sentimos sede, a água que vem do trono do Rei. Precisamos cavar fundo, remover tudo aquilo que nos impede de acessarmos o açude das águas cristalinas do Rei. Então, Neemias seguiu por outro caminho, versículo 15. Neemias seguiu por outro caminho, subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Neemias seguiu por outro caminho, sempre contemplando os muros destruídos. Subiu pelo ribeiro durante a noite e, retornando pela porta do vale, tornou a sua casa. Mas algo que nos chama a atenção aqui, queridos, é que no versículo 16, Neemias deixa claro que ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que ele estava fazendo. Ninguém sabia aonde ele tinha ido. Simplesmente porque ele não anunciava a ninguém. Ele já havia anunciado lá no versículo 12, que não tinha contado para ninguém que estava com ele aquilo que o próprio Deus havia colocado no seu coração. Então agora ele volta a afirmar isso, que nem os magistrados, nem os nobres, nem os judeus, os sacerdotes, nem ninguém sabiam aquilo que Deus havia posto em seu coração. E quando nós olhamos para a Reforma Protestante, 1517, Lutero também não havia informado os maiorais da igreja que iria, em determinado momento, em determinado dia, contestar aquilo que eles pregavam. Não, eles simplesmente fizeram, eles simplesmente agiram, porque quem os direcionava era Deus, quem os guiava era Deus. O compromisso deles não era com homens, mas com Deus. Certamente, homens como Lutero, Neemias, não teriam muito sucesso em nossos dias. Porque hoje você precisa anunciar, não é? Você precisa expor lá na rede social. Você precisa dividir, compartilhar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você tem vontade nas redes sociais. Mas esses homens não. Esses homens não tinham compromisso com aquilo que os outros pensavam deles. Eles tinham um compromisso com Deus que os havia chamado. E durante todo o percurso percorrido durante a noite,
Neemias identificou os problemas de Jerusalém. No versículo 17, ele vai dizer que 3 eram os problemas mais gritantes que estavam afligindo a cidade de Jerusalém. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. 3 eram os problemas da cidade que estavam afligindo a cidade de Jerusalém. Jerusalém, em primeiro lugar, a pobreza e a humilhação dominavam aquela cidade. Em segundo lugar, a injustiça social dominava aquela cidade. As portas estavam queimadas, os juízes julgavam as demandas daquela cidade em suas portas. Então, portas queimadas revelam para nós, denunciam que havia ali um poder judiciário falido. Apontavam para uma cidade onde não havia justiça. Em terceiro lugar, a insegurança que estavam sofrendo aquela cidade. Os muros estavam quebrados, a cidade estava fragilizada. E uma vez fragilizada, a cidade estava vulnerável ao ataque dos inimigos. E esse é o cenário da igreja brasileira. Um cenário de pobreza, pobreza teológica, pobreza bíblica, não apenas em nossos púlpitos, mas em nossas canções, em nossas músicas. Humilhada, uma igreja que passa constantemente por humilhação. Cada semana um líder religioso diferente é preso por homicídios, roubo, esquemas de corrupção. Uma igreja sem justiça, sem mensagens de arrependimento que falem sobre a ira e sobre o juízo de Deus. Cedemos ao não julgueis. Uma igreja fragilizada, uma igreja vulnerável aos ataques do inimigo, às influências externas. Então Neemias faz um convite. Aqueles homens que o ouviam, ele fala: olha, vocês estão vendo a pobreza e a miséria, vocês estão vendo que os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, a cidade está vulnerável, enfraquecida, fragilizada, sem justiça. E ele então convida: olha, vamos mudar essa situação, vamos reedificar, vamos refazer, vamos transformar, precisamos mudar esse quadro. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que sozinho não conseguiria. Era necessário que ele fosse ajudado, que ele fosse auxiliado. Neemias então não promete facilidade. E por isso muitos não o seguiram. Muitos não acompanharam, porque reformar, reconstruir, restaurar não é fácil, não é prazeroso, não é confortável. É trabalhoso, é custoso, é sacrificante, é desgastante. E muitos zombaram de Neemias, desprezaram Neemias, assim como também muitos vão zombar de nós, muitos vão nos desprezar. Mas Neemias não desanimou, ele não se abateu, e respondeu àqueles que o ultrajaram, dizendo que quem o havia chamado, quem o havia levantado e quem o daria vitória. O compromisso de Neemias era com Deus e não com os homens. E é disso que trata o livro de Neemias. Jerusalém, queridos, representa a igreja de Deus. Jerusalém estava corrompida, Jerusalém estava destruída, vulnerável, sem segurança, sem justiça, sem alegria, e esse é o cenário da igreja brasileira hoje. A igreja está corrompida,
A igreja está destruída, a igreja está vulnerável, a igreja está sem segurança, a igreja está sem alegria, mas assim como Deus levantou homens como Neemias, homens como Agostinho, como Lutero, Calvino, Wesley, Spurgeon, que o Senhor levante homens nesse tempo para reconstruir e reformar a igreja brasileira. Reconstruir os muros alicerçados pela palavra de Deus. Reconstruir os muros edificados pela oração. Ainda que nos desprezem, ainda que zombem de nós, ainda que sejamos taxados de ignorantes, fundamentalistas, preconceituosos, ainda que sobrevenham as perseguições, nós precisamos, e eu quero fazer parte da geração daqueles que irá reconstruir os muros da igreja brasileira. Porque o Deus dos céus, como Neemias fala, no versículo 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não é por meio de Neemias, não é por meio daqueles homens que o acompanhavam, mas quem dá o êxito, quem dá a vitória, quem dá o trabalho, quem chama, quem levanta e quem dá o êxito e a vitória é o Deus dos céus. Que o Deus dos céus possa nos dar bom êxito nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Te pedimos que o Senhor possa levantar homens, assim como Neemias, dispostos a reconstruir os muros da igreja. Reconstruir os muros alicerçados na Tua palavra, edificados sobre os joelhos das nossas orações. Que possamos, ó Deus, reconstruir aquilo que nos dá segurança, e a nossa segurança é o Senhor. A nossa segurança é a Tua palavra. A Tua palavra não precisa ser atualizada, a Sua palavra não precisa ser transformada, nós é que precisamos ser transformados por ela todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Deus.